A verdade está lá fora. É a Guerra Invisível, que é para complementar o assunto anterior, tá? Quem não sabe o que é esse A Verdade Está Lá Fora é porque perdeu grande parte das coisas mais legais sobre estranhamento e teoria da conspiração que a produção americana de séries foi capaz de fazer, que é chamar de Arquivo X. Arquivo X contava a história de um cara do FBI que era meio louco, ele era conspiracionista, e porque era difícil de trabalhar com ele, porque ele tinha umas ideias meio loucas, ele foi colocado no que eles chamavam de Arquivo X, que era uma área, um setor da FBI, que era mandado só para investigar coisas estranhas. E aí a explicação que eles deram era que o FBI tinha arquivos, né? Então você colocava os tipos do arquivo em ordem, organizava tudo em ordem alfabética. Só que esses arquivos que não dava nem para descrever o que tinha acontecido, tipo um desaparecimento totalmente inexplicável, você não pode colocar junto dos outros desaparecimentos, porque na verdade você nem sabe se foi mesmo um desaparecimento pelo que está ali. Então, como eles não tinham um lugar para colocar esse arquivo, eles colocaram na letra X, porque era a pasta mais vazia, não tinha nome de caso com X. E esse cara foi para lá e ele queria investigar todos os tipos de conspiração que você puder imaginar, desde a morte do Kennedy a alienígenas do passado. Esse cara conseguia fazer uma linha que juntava isso tudo. E ele ganhou uma parceira e ela era totalmente racional e pá. E dali você acompanha os dois realmente buscando respostas para casos que não tinham explicação. E você via, pelos olhos do personagem principal, que era o Mulder, que existia alguma motivação ali atrás levando a esses acontecimentos. Então, a verdade está lá fora era a verdade do seriado. E lá tinha essa guerra invisível. Querendo ou não, o Selbit pegou isso também pro Ordem Paranormal, o que também não é demérito, tá? Porque isso existe na vida, porque não existiria no RPG. E lá no Ordem Paranormal é simplesmente o cerne da existência do personagem. Porque o personagem de Ordem Paranormal é alguém que por algum motivo teve contato com o outro mundo, seja direto ou indiretamente. Ou ele foi influenciado, ou alguém em volta dele foi influenciado. E por isso ele descobriu que existia algo além dessa película. E por isso ele foi recrutado. E por isso ele começou a combater essas influências. E a Guerra Invisível é o que move o sistema. Então, você basicamente identificar através da ordem acontecimentos inexplicáveis, ser direcionado pela ordem para locais onde esses acontecimentos ocorreram, e você não só tem que descobrir o que aconteceu, como você tem que resolver o que aconteceu e impedir que essa película seja rompida ou de alguma maneira fortaleça essa película, essa membrana. Acho que é membrana. Qual que é o termo que eles usam que agora eu confundi? Acho que é membrana, né? No Ordem Paranormal? É membrana, eu tô falando película, mas é Membrana. membrana. Então, Membrana. eles têm que fortalecer essa membrana. Como eu falei, o medo, a catástrofe, os eventos muito drásticos acabam rompendo, afinando e rompendo ela. E, basicamente, para você narrar uma história de ordem paranormal, você tem que trabalhar com esse tipo de motivação. Foi basicamente o tipo de motivação que eu fiz quando eu narrei. Tá? O que acontece na história ela foi diferente. O grupo ele era recém reunido, então eram novatos. E aconteceram fatos inexplicáveis numa certa região, aqui mesmo perto de Goiânia. Então eu peguei foto de satélite, Google Maps, fiz uma coleta assim, e através de certos pontos eu recriei as mesmas coisas que aconteceram no caso das máscaras de chumbo. E a partir dali, da investigação deles, tentando descobrir o que aconteceu, porque a ideia deles era, a missão deles era investigar se é realmente um caso paranormal ou se era simplesmente um caso normal que era meio mal explicado.
E quando eles vão investigar, eles começam a ver que tem muita coisa inexplicável, tem muita coisa estranha, e no correr do processo eles começam a ver o que seria vamos falar assim, o transbordo dos acontecimentos daquela noite, onde eles morreram. E aí eles vão descobrir todo o processo do que estava acontecendo, enfrentando as criaturas, pegando pistas, evoluindo até descobrir o que realmente eles estavam querendo e o que estava em andamento quando isso aconteceu. E aí eles tiveram que fazer todo esse impedimento. E melhor, eles tiveram que simplesmente arrumar um jeito de sanar o que a imprensa estava tentando fazer, porque quanto mais a imprensa noticiava as coisas, mais a população ficava com isso na cabeça e mais as coisas aconteciam à medida que o jogo ia passando. Basicamente era isso. Só que eu tive dificuldades tremendas, porque o sistema ele é muito travado na parte de investigação e é meio complicado você meio que unir certos elementos ali. Pode ser inexperiência minha com o sistema? Pode. Mas eu acredito que é mais uma falha de restrição interpretativa e muita aposta na mecânica tática do que realmente uma falha minha. Mesmo porque o D&D, que tem muito similar aquele funcionamento com o D&D também. O D&D, que é o D&D que barra muito isso, eu consigo me virar melhor na parte de investigação, na parte interpretativa e tudo mais, do que eu consegui com Ordem Paranormal. Essa dinâmica das membranas, eu achei, para mim, pelo menos, é uma das coisas mais interessantes do livro. É muito parecido com o Lobisomem Apocalipse. Ele parece, e em alguns aspectos ele parece também com outras coisas. Eu vou falar disso mais à frente. Mas eu gosto muito dessa lógica. E eu só senti falta, e aí você falou, por exemplo, a preocupação com a imprensa, de impedir que eles divulguem e tal. Eu sinto que o sistema não dá a ênfase no que seria necessário para isso. Nenhuma. Nenhuma. Então, assim, o storytelling, o nome do negócio era Vampiro à Máscara, porque não tinha nada mais importante do que a preservação da máscara, não tinha nada mais importante do que manter a descrição e a existência dos vampiros em segredo. E quando você para pensar dessa maneira, não existe absolutamente nenhum motivo para que quem quer que esteja atuando para romper a membrana, os cultistas ou o que quer que tenha motivos para isso, não existe nenhum motivo para essas pessoas não estarem permanentemente causando a maior quantidade de terror da maneira mais abrangente possível, assim. Tipo, esses caras deveriam estar focados em fazer isso na frente das câmeras ao vivo. Justamente porque eles se alimentam do medo e quanto mais gente tiver acesso àquilo ali, mais assustador vai ser, etc. Então, assim, eu sinto falta do sistema ser mais explícito quanto a isso. De você falar, essa guerra tem que ser invisível. Tem um revés, essa guerra... ter um revés, né? Exatamente, de você entender que mais do que entender o que está acontecendo, mais do que expulsar, mais do que impedir que a membrana seja ainda... Se parte da sua missão é justamente impedir que a membrana seja ainda mais esgarçada do que ela já está sendo quando chega a um ponto de uma criatura, uma entidade aparecer, uma parte fundamental disso é justamente você evitar a divulgação disso, você evitar a publicização disso. Então, eu sinto que o sistema talvez não dê a ênfase necessária para isso, e aí você vai ficar dependendo do mestre ter tido essa ideia, esse pensamento que você teve, de isso tem que ser um fator. Que é meio que um pensamento, uma consequência natural, é meio que uma coisa lógica. Mas que eu acho que é muito mais natural para você ter isso, pra gente que jogou storytelling ter isso, do que o contrário. Uma pessoa que nunca jogou Vampiro à Máscara, talvez ela não esteja preocupada com isso. Do tipo, tá, foda-se, tipo, vai divulgar isso. Nem quem jogou tava, isso está explícito do livro, né? A máscara não deve ser quebrada. É tipo pena capital, assim, se você quebrar a máscara, você vai ser morto pelos caçadores do negócio. Então, eu sinto falta um pouco disso, deles enfatizarem mais no sistema o quão importante é você manter essa guerra invisível. Você não permitir que isso se torne uma coisa aberta, não permitir que isso se torne uma coisa pública, uma coisa meio MIB. Sim. Saca? Sim. Eu acho que esse é um ponto importante. Exato. No jogo, inclusive, eu coloquei alguns fatores que foram algumas manifestações, além dos eventos que estavam influenciando o que estava sendo investigado,
fenômenos meteorológicos, fenômenos climáticos, que fenômenos meteorológicos não é só clima não, tá? Vai estudar. Então, fenômenos meteorológicos, fenômenos climáticos que estavam acontecendo ali e que não estavam totalmente dependentes daquele elemento que eles estavam investigando, exatamente pelo afinamento da membrana. E aí, quando eles foram pesquisar para tentar descobrir o que estava acontecendo, eles descobriram elementos que estavam misturados em notícias populares desde eventos de 1800 e bolinha. Porque eles falaram assim, peraí, na noite que aconteceu isso, a tantos quilômetros do local, estava nublado, então em determinado local as nuvens estavam em cor rosa, e que era um rosa intenso, que o pessoal ficou preocupado, porque não tinha fontes de luz ali, tá. Aí eles foram ver. Isso aconteceu no começo da década de 90, isso aconteceu na década de 80, isso aconteceu na década de 70, na década de 50, isso aconteceu na década de 20, isso aconteceu em 1890. Aí eles foram pesquisar. Bom, peraí, então se isso aqui está relacionado, o que é sobrenatural ou não? Aí eles foram ver. Bom, na década de 90 não tinha explicação. Não tinha explicação, eles não conseguiram achar uma explicação válida. Acharam que era OVNI, foi vendido na imprensa como se fosse OVNI. Né? Na década de 80 não tinha explicação, foi vendido como se fosse OVNI. Na década de 70, não, na década de 70 aconteceu, acho que foi na Califórnia. E realmente são fatos reais, eu pesquisei todos os elementos de céu rosa para ver o que era. Aí na década de 70 também não tinha explicação, o FBI foi lá e descobriu. Tinha um cara que plantava maconha e para fazer as plantas crescerem lá ele usava fortes luzes rosadas e numa noite que teve neblina e nuvem baixa, o troço lá rasgou e a luz vazou para as nuvens e quem mora em litoral sabe que o litoral também, ele geralmente fica com aquela cor mais laranjada, mais rosa à noite, por causa de reflexo de luz na praia, principalmente. E aí o pessoal fala assim, então peraí, então tem uma explicação. Agora, será que isso aconteceu também? Será que realmente tudo é isso? Porque em 1890 eu duvido que foi reflexo de luz. E eles começaram a ver que todos os picos de acontecimentos que estavam tendo nessas épocas eram relacionados a outros acontecimentos que não tinham nada a ver com o negócio. Então, era uma guerra, então era uma situação econômica meio brutal. E aí, quando eles pegaram aqui no Brasil, quando aconteceu isso na década de 90, qual que era o ápice? Os programas do Gugu e do Faustão, levando bicho, chupa-cabra, alienígena, o tempo inteiro na televisão, provocando pânico na população. E quanto mais pânico tinha, mais esses eventos estavam acontecendo. Até que de repente parou. E aí eles viram que quando parou foi quando a ordem entrou em ação e começou a explicar os eventos para que as notícias começassem a mudar. Então isso é uma coisa legal de acontecer. Então acontece uma coisa, um crime bárbaro, acontece um troço assim, não tem explicação. A mídia vem com tudo, fazendo aquele alarde gigantesco. Automaticamente a população começa a viver em estado de pânico e a membrana vai ficar cada vez mais fina e as coisas vão acontecer. E isso foi legal. Selbit, contrata nós. Eu trabalho com storytelling. Como é que tá o chat aí, Marcelo? Tô vendo que vocês Não, estão... eu tava conversando com o MH aqui, ele tava contando que de manhãzinha, se tiver nuvem de chuva esparsa só fica roxo. Fica. Não sabia desse fenômeno, não. Fica, mas depois você procura aí, fenômeno, ufologia, céu rosa. Eu acho que dá pra ver. Deixa eu ver se até foi isso, porque eu lembro de ter pesquisado isso para achar aqui, ó. Fenômeno meteorológico céu rosa. Vai ser difícil, tá? Mas o misterioso brilho rosa no céu, o globo. 21 de julho de 2022. Moradores da cidade de Mildura, no estado de Vitória, foram surpreendidos lá na Austrália. Então, ou seja, é um evento que realmente acontece, tá? Pesquisa aí que você vai ver.